Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, é bom lembrar, né? Nós estamos num curso de introdução à liturgia e temos que começar, evidentemente, com a oração, né? É que a gente está no automático, então já deslancha tudo. Bom, hoje eu preparei a segunda parte do nosso curso dentro de uma visão teológica e depois o desenvolvimento histórico da vida litúrgica da igreja até chegarmos no ponto máximo e referencial que é o Concílio Ecumênico Vaticano II com a sua Constituição sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, que já completou seus 60 anos de promulgação. Então, nós vamos... se vocês escutarem miados, são os meus dois gatinhos que estão aqui. E uma delas, a Dercy, já teve 6 filhotinhos, então está uma gritaria no quarto ao lado. Então, são os gatinhos, tá bom? Então, não se preocupem com isso. Bom, vamos então começar com a definição do culto dentro do Novo Testamento e qual é o seu princípio, seu sentido e fundamento. Então, dando este primeiro passo na nossa caminhada de hoje. O culto cristão, a celebração litúrgica da comunidade dos discípulos de Jesus, igreja, se centra sobre o seu mistério pascal. É muito importante ter presente isso. O princípio e o fundamento da fé cristã católica, da fé cristã como um todo, porque depois da reforma luterana, no século XVI, nós então tivemos aqui, evidentemente, um cisma na Igreja do Ocidente, onde houveram aqui as ramificações do protestantismo. Eu não gosto de falar mais o termo protestantes, porque isso soa muito pejorativo. É bom que nós refinemos a nossa linguagem um pouquinho e falemos igrejas reformadas. Dentro desse princípio, a fé cristã se concentra sobre um núcleo fundamental, sobre um evento fundante, o mistério pascal de Cristo. O mistério pascal de Cristo compreende sua paixão, e por paixão se entenda todo o sentido existencial da vida de Jesus. A missão de Jesus, a obra de Jesus, foi sua paixão, o reino e o projeto do Pai, a sua relação com o Pai e o reino. Esta é a paixão de Jesus que o leva a desembocar a sua vida num grande dom de amor por cada um de nós. Sua morte não se pode desvencilhar, desconectar o mistério da morte de Jesus de sua vida. Mas também o evento extraordinário da ressurreição. É sobre este núcleo, o mistério pascal de Cristo, que se concentra toda a força de sentido da vida da igreja, da fé cristã, e, acima de tudo, da celebração do culto cristão. Se perguntassem para vocês qual é o princípio e fundamento da liturgia cristã, vocês responderiam o quê? Com certeza, e sem sombra de dúvidas, sem titubear, o mistério pascal do Senhor. A Páscoa de Cristo Jesus. Sua paixão, morte e ressurreição, que a igreja, comunidade dos discípulos, atualiza em toda celebração litúrgica sacramental. Todos os sacramentos da igreja e os sacramentais estão vinculados
a esta celebração do mistério de Cristo. Os sacramentos, fundamentalmente, meus catequistas e minhas catequistas, são, na vida da igreja, sinais sensíveis e eficazes da ação amorosa de Deus, da revelação, da autocomunicação de Deus a nós. Cada sacramento celebra um kairos. O que é um kairos? Alguém pode me dizer? Pode me responder? Já tiveram essa definição? Liguem os microfones e falem comigo. O que é um kairos? Alguém sabe? Tempo? Nós temos o Cronos, Cronos, que é o tempo cronológico, que é o tempo contado. O kairos é que tempo? de qualidade. Como? De qualidade. Certo, tempo de qualidade. Mas como nós chamamos ele? Tempo da graça. Ah. Tempo da graça. Tempo de salvação. Kairos é o tempo oportuno. Na Grécia Antiga, ele era um mensageiro. Na mitologia, ele era um mensageiro que passava com a sua, com seu bornazinho, né? E voando, né? Ele era um ser alado, tinha asas, e ele passava por entre as pessoas. Quem o agarrasse, quem pegasse o Kairos, era um privilegiado, porque ele traria sempre uma mensagem dos deuses. Então, esse termo, Kairos, ele é assimilado na vida de fé, principalmente no Novo Testamento. Paulo fala desse Kairos, desse tempo favorável, desse tempo oportuno. Muito bem, Kairos é o tempo da graça, o tempo oportuno, o tempo favorável. Cada sacramento manifesta, na sua celebração, um momento desse tempo favorável da nossa salvação. Por exemplo, o sacramento do batismo. O sacramento do batismo, ele apresenta um momento salvífico para a nossa vida ao celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. O que essa paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor gera para nós? Salvação. O batismo é a celebração da nossa salvação. Estou dando um exemplo. Agora, o exemplo frontal deste mistério pascal do Senhor é a Eucaristia. A Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. Na Eucaristia celebramos o mistério pascal de Cristo na sua completude. Então, a expressão significativa e frontal deste mistério de paixão, morte e ressurreição para nós é o sacramento da Eucaristia. É a celebração da ceia do Senhor. A fração do pão, através da qual se celebra a plena ação de graças. A Eucaristia significa ação de graças. Onde se atualiza o sacrifício redentor de Cristo que nos salvou. Aqui, nesse segundo item, eu dou para vocês os nomes clássicos da Eucaristia no Novo Testamento. Ceia do Senhor, por favor, catequistas, nunca percam esse aspecto. Não é protestante evangélico falar da Eucaristia como ceia do Senhor. Por favor, isto é ponto referencial. A Eucaristia é a atualização da ceia do Senhor.
é fração do pão. Classe tonartom. Fração do pão. Que era assim chamada também no tempo das comunidades apostólicas. Logo após a ressurreição do Senhor, quando o evangelho é pregado também fora da Palestina. E então, com o passar dos séculos, precisamente no século II, começa a se chamar Eucaristia, a ação de graça. Esta celebração, ela é atualizadora do sacrifício redentor do Senhor, da sua paixão, morte e ressurreição. Agora, é importante ter presente o seguinte. Ó, uma pergunta. Eu estou indo muito rápido ou posso continuar? Está muito alto de conteúdo ou eu posso continuar? Pode continuar. Tá tranquilo? Por mim, pode continuar. Tá. Continuar. O meu volume de microfone tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Bom, é importante ter presente o seguinte. Esta ceia do Senhor não nasce do nada. Jesus não inventa nada. Jesus não vive fora da sua realidade. Então, o lugar teológico, ou seja, onde o culto cristão, a liturgia cristã, nasce por excelência, é a ceia pascal dos judeus. É o Seder de Páscoa. Na celebração anual da Páscoa dos judeus. Este é o lugar em que nasce a Eucaristia do povo de Deus. Jesus era um judeu. Durante a sua vida toda ele celebrou a festa do seu povo, festa de libertação. A Páscoa judaica é festa da fundação do povo, saído do Egito, pelas mãos de Javé, com o braço estendido, libertando o seu povo. Passa, pula, de casa em casa, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E então conduzi-lo para a terra da promessa, a terra prometida. Lembra que esta Páscoa foi antes uma Páscoa comida, aquela determinação do livro do Êxodo, capítulo 12. Tome o cordeiro, macho de 1 ano, sem mancha, e molhe-o ao cair da tarde, comam em assembleia, peguem o seu sangue, untem os umbrais da porta das suas casas com o seu sangue, para que o anjo passe e, vendo o sangue, não extermine os judeus que ali vivem, os hebreus que ali vivem. Recorde desse texto? Pois bem, Jesus e os seus discípulos, como judeu, celebravam todos os anos a Páscoa. Na última Páscoa da sua vida, Jesus, sentindo que o desfecho da sua missão poderia ser a entrega de si, ele inaugura uma Páscoa totalmente superior. Ele dá àquela celebração pascal judaica um sentido absolutamente novo. Eu quero abrir um parêntese aqui para que vocês entendam uma coisa importante. Nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, a ceia de Jesus, que Jesus come com os seus discípulos, da última Páscoa, é uma ceia pascal. Os 3 evangelistas são unânimes. Por Marcos ser o evangelho mais antigo, o primeiro evangelho, na verdade, escrito entre 65 a 70, evidentemente, a narrativa de Marcos, juntamente com a tradição de Jerusalém, é antiga. Mateus e Lucas se apropriam também dessa tradição e colocam a ceia de Jesus com seus discípulos como ceia pascal.
Só que há um detalhe importante. O Evangelho de João não trata a ceia de Jesus como ceia pascal. A cronologia do Evangelho de João é diferente. O Evangelho de João trata a ceia última de Jesus com os seus discípulos como uma ceia de despedida. Não menos importante, porque nesta ceia de despedida, o Jesus de João não institui a Eucaristia, primeiramente. Ele institui o sacramento do serviço, o lava-pés. Qual é o sacramento do serviço? O sacramento do ministério ordenado. Então, é importante olhar para essa realidade da ceia do Senhor como uma totalidade. Se nos evangelhos sinópticos Jesus institui o sacramento do novo povo de Deus, no evangelho de João institui o sacramento do serviço para o povo de Deus. É preciso, eu quero dizer o seguinte, é preciso olhar as 4 narrativas numa visão total. Por quê? Se nós quisermos fazer uma distinção entre a narrativa do Evangelho de João com as 3 narrativas sinópticas, nós vamos encontrar aqui dificuldades. Certo? Ponto pacífico. As narrativas de Marcos, Mateus e Lucas não estão incorretas do ponto de vista teológico. Teológico. Do ponto de vista cronológico, diferem do Evangelho de João. Por quê? No Evangelho de João, a ceia é de véspera, porque João tem uma intenção teológica. Qual a intenção teológica? Fazer coincidir a morte de Jesus com o exato momento em que os cordeiros pascais eram imolados no templo em Jerusalém. Para quê? Para ensinar para a sua comunidade que este Jesus que morre na cruz é o cordeiro pascal por excelência. Então, evidentemente, esta ceia de João, ela adquire tom pascal, porque ela antecipa a entrega de Jesus na cruz. Fecho parênteses. Foi um parênteses longo, mas eu tenho que fechar. Sobre essa questão dos evangelhos sinópticos e da cronologia do evangelho de João, tem alguma dúvida? Porque vocês vão pegar o texto bíblico e a liturgia se utiliza dos textos bíblicos destes 4 evangelhos ao decurso do ano litúrgico. Então, no evangelho, por exemplo, da Quinta-feira Santa, em que nós meditamos a leitura do evangelho de João, nós não vemos Jesus dizendo, tomai, comei, tomai, bebei. Nós só vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. A única menção ao tomai, comei, tomai, bebei é a carta de Paulo aos Coríntios, que é lida na Quinta-feira Santa. Mas nós pegamos a tradição paulina na segunda leitura. Vocês entenderam essa contraposição que eu fiz? Sim. Ficou claro isso? Como eu não tinha lido ainda, então, para mim, eu fico muito contente de conhecer essa grande diferença, porque é verdade, a gente sabe disso, né? Quando existe aquela passagem, aquela linha do Evangelho que fala, era noite. Isso. Então, agora, hoje, eu fico sabendo que 3 evangelhos cronológicos, e o Evangelho de João é diferente. A cronologia é diferente. A cronologia, porque o sentido... Nos evangelhos sinóticos, segue a mesma cronologia. Sim, os 3. Certo? Segue a mesma cronologia. É uma ceia pascal. No evangelho de João, não. É uma ceia de despedida. E prepara a Páscoa. Porque a Páscoa verdadeira, no evangelho de João, para João, é a cruz. É o momento da entrega da vida de Jesus. Muito bem. Que bom que
essa diferença é sentida também por vocês. Agora, uma questão importante. Bom, Oi. aí eu fico pensando um outro ponto que também sempre, não digo que é controverso, mas existe assim diferentes explicações. E a Páscoa, como agora foi falado, é na cruz. E também existe a outra maneira de explicar que a Páscoa é em Pentecostes. Não. O Pentecostes, ele é conclusão do mistério pascal de Jesus. A Páscoa mesmo é a ressurreição. Então, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, com a sua ascensão e com o evento do Pentecostes. Na ressurreição, nós já englobamos o mistério da ascensão e do Pentecostes. Tá. Ficou claro isso? Sim. Tá? Então, Pentecostes é um evento pascal? Sim, porque conclui para nós o mistério da ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição começou na ação do Pai, que levanta a vida do Filho ao terceiro dia. E como um percurso pedagógico para os discípulos e para nós, vamos aprendendo essa ressurreição. Ah, bonito isso. Aprendendo a ressurreição. Aprendendo a ressuscitar. Agora tem outra pergunta. Pode perguntar. O Pai ressuscita o Filho ou o Filho, que é Deus da Trindade, é que ele se ressuscita? A ação da ressurreição é obra do Pai. É o Pai que olha a vida do Filho e diz: esta vida não fica na morte. É o Pai quem levanta o Filho. Todos os verbos no grego, no original grego, de todos os relatos da ressurreição, estão na voz passiva. E é chamado passivum divinum. Qual é o significado da voz passiva na língua portuguesa e também no grego, que é equivalente? Ele foi, né? Isso. Foi ressuscitado. Ou seja, é outro que exerce a ação do verbo. O verbo que mostra a ação é exercido por outra pessoa. Voz passiva é isso. Uhum. Ele foi alvejado. Está na voz passiva. A voz ativa seria: ele alvejou-se. Correto? Sim. Sim. O mistério da ressurreição de Jesus é um mistério, é um sinal salvífico que, infelizmente, só toca ao Pai, a Ele e ao Espírito. É obra da Trindade. A ressurreição é obra da Trindade, é obra trinitária. Né? Mas, no mistério de que como foi, isso ninguém viu. Mas é o Pai quem toma a vida do Filho nas mãos, toma o Filho nas mãos e o levanta. E o glorifica, o enaltece, o entroniza na vida divina novamente. Na glória divina novamente. Certo? Aí você falou que a ressurreição é obra da Trindade. Sim, porque onde age o Pai, age o Espírito e o Filho. Porque a Trindade é mistério de amor, mistério de comunhão. Sim. Certo? Certo. Importante ter presente isso. É obra trinitária, mas ela é realizada apropriadamente pelo Pai. Ou seja, o Pai se apropria dessa ação de ressuscitar o Filho. Prosseguindo? Prosseguindo. Ok. Então, a ceia pascal dos judeus é o lugar onde Jesus institui a ceia do novo povo de Deus. Na ceia pascal, Jesus antecipa a entrega da sua própria vida.
nos sinais do pão e do vinho, que eram pertencentes à ceia pascal judaica, Jesus interpreta o sentido da sua vida e da sua missão. Quero abrir mais um parêntese aqui. E aqui é um dado histórico, e é fruto da pesquisa exegética, e que muito ajuda na compreensão litúrgica também. Qual era a ordem, antes de abrir esse parênteses, preciso ter uma pergunta. Qual foi a ordem de Deus dada a Moisés no capítulo 12 do livro do Êxodo, que eu acabei de falar? Pega um cordeiro, correto? Sim. Ok. O cordeiro pascal, portanto, ele é símbolo máximo da celebração judaica da Páscoa. É imolar o cordeiro e comê-lo durante o rito da ceia. É uma ceia muito bonita. E aqui eu peço encarecidamente aos senhores catequistas e às senhoras catequistas, às senhoritas catequistas, que iluminem a consciência dos vossos párocos, que não reproduzam a ceia judaica à la Igreja Católica. Por favor, não façam isso. É um rito próprio deles. Seria o mesmo que eles, para entender a dinâmica católica, se apropriassem da nossa celebração eucarística e simulassem a celebração. Ficaríamos nós contentes? Evidentemente que não. Mas, padre, estou sendo muito radical. Não. Não é ser radical. Aqui é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como, então, compreender e aprender sobre a ceia pascal judaica? A ceia judaica, celebrando-a? Não, nós não somos judeus. É simples. É só elaborar um laboratório de estudos, pegar o rito, lê-lo, entendê-lo. Apenas isso. Nada de encenação. Não é saudável isso. Tá? E também não faz com que entre no mistério. Porque, vocês perceberam o que eu acabei de falar? A ceia pascal judaica tem sinais sacramentais. Estou redundando, né? Porque sinal é sacramento. Quais são os sacramentos da ceia pascal? Pão, vinho, cordeiro. Também as ervas amargas podem ser. Mas os 3 sinais da celebração desta Páscoa é cordeiro, por excelência, pão e vinho. Entenderam meu raciocínio? Seguinte, agora eu abro parênteses. Muito provavelmente, no tempo dos anos 30 do primeiro século, que é o tempo da vida de Jesus, do ministério público de Jesus, na celebração pascal, da Páscoa judaica, o cordeiro foi substituído pelo pão, pela matzá, por conta de uma reforma religiosa feita pelo rei Josias, em 606. Porque a liturgia da imolação do cordeiro já não era mais dentro das casas. Ela foi centralizada no templo de Jerusalém. Então, o que acontecia? Celebrava-se a Páscoa, a ceia, e depois, no mesmo dia, ia-se ao templo e pegava o cordeiro já imolado e trazia para casa para se comer. Então, pensa, de uma celebração caseira, como ela era feita no livro do Êxodo, o rei Josias, fazendo a reforma religiosa em 606, transforma a celebração pascal numa celebração templária, dentro do templo, centralizando toda a celebração, todo o culto da Páscoa judaica no templo. Muito provavelmente, esse também seja o contexto da ceia pascal, o contexto histórico da ceia pascal que Jesus celebrou com os seus. Por isso, Jesus toma o pão e o vinho, porque o pão substitui o cordeiro. Como disse, a matzá substitui matzá,
pão substitutiva. Dá muito pano para manga sobre essa discussão, sobre esse contexto histórico. Mas o que vale para nós é: Jesus interpreta o sentido da sua vida com aquele pão. Interpreta o sentido da sua vida com aquele vinho. Ou seja, Jesus dá um sentido à sua vida que será destruída, assim como aquele pão foi destruído, partido e também foi triturado enquanto trigo. Esta mesma ação que se faz sobre o trigo e sobre o pão, de destruição, de desfazimento, de aniquilação, acontecerá com a vida de Jesus. Qual é o sentido da palavra corpo? Quando Jesus interpreta o pão, dizendo: este sinal é o meu corpo, este pão é o meu corpo, Jesus está dando um peso muito significativo a isto. Porque corpo, na antropologia judaica, significa história, significa existência vivida. O que ele está dizendo para os discípulos? Este é o sentido da minha vida. Este é o sentido que vou dar à minha vida. Como pão, meu corpo será dado, será entregue, será aniquilado. O vinho. O vinho, Jesus interpreta como sendo seu sangue. Qual é o sentido do sangue na tradição antropológica judaica? Vida. Olha, o que Jesus está querendo dizer ao identificar-se com o pão e o vinho? Que ele está dando, doando, oferecendo a nós sua existência, sua vida. Só que, atenção, Jesus veio oferecendo sua existência e sua vida durante toda a sua missão. Então, o discípulo, ao escutar estas palavras, tomai e comei, tomai e bebei, deve entender o que Jesus está dizendo. Deve entender da seguinte maneira: o que nós estamos celebrando é o sentido da vida e da missão do Senhor. Nós estamos fazendo a memória, estamos atualizando sua vida em meio a nós. Sua vida, suas ações, suas opções, suas decisões, seu modo de ser na história. A Eucaristia carrega consigo, então, esses três momentos do mistério pascal de Cristo: ceia, Calvário e sepulcro vazio. Ou seja, Jesus, ao antecipar sua entrega na ceia, ele está trazendo para a ceia a dinâmica do Calvário, do seu sacrifício. Ele está antecipando naquela ceia de modo sacramental, de modo simbólico, lembra do símbolo na semana retrasada? De modo simbólico, unitivo, aquela ceia com o Calvário. Jesus está unindo aquela ceia com o Calvário ao sepulcro vazio, ao mistério da ressurreição. Portanto, na Eucaristia, nós vivemos esses três momentos. Na celebração eucarística, vivemos esses três momentos: ceia, ceia do Senhor, sacrifício do Senhor, a ressurreição do Senhor. Olha essas duas últimas afirmações desse slide. Com nossos pés teológicos, os pés da fé, ao celebrarmos a Eucaristia, somos levados ao evento fundante da nossa fé: a paixão, morte e ressurreição do Senhor.
ao mistério pascal de Cristo. Com nossos pés teológicos, os pés da fé, nós vamos ao evento. O evento vem a nós pela ação do Espírito. A isso nós chamamos atualização. A isso nós chamamos memória. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim significa vivei como eu vivi. Fazei isto em memória de mim significa este mistério de vida e morte celebrados no pão e no vinho precisam ser sempre atualizados, porque estarão atualizando a minha existência em meio a vós. Profundo isso, né? Muito profundo. Portanto, a Eucaristia não é só pão e vinho. Eucaristia não é só a presença real de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Isso a Idade Média vai afirmar. A Eucaristia é, por excelência, a celebração do mistério pascal de Cristo. É a atualização da Páscoa do Senhor. É a atualização da sua vida em nós. Quando nós comungamos do mistério da Eucaristia. Quando nós comemos da Eucaristia. Atualizamos, então, na celebração eucarística, que é fonte e ápice da nossa vida cristã, da nossa fé, esses três momentos. A ceia do Senhor, seu sacrifício, sua ressurreição. Com os nossos pés teológicos, com os pés da fé, na celebração da Eucaristia, vamos à ceia, vamos ao Calvário e vamos contemplar o sepulcro vazio. Tem uma canção muito bonita. Sim, pode falar. Tomai e comei, meu sangue e meu corpo vos dou. Tomai e comei, tomai e bebei, meu corpo e sangue que vos dou. Vivei O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Não. Tomai e comei, meu sangue e meu corpo vos dou. Vivei no amor. Ah, sim. Tomai e comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Ah, vou preparar a ceia na casa do Pai. Que bonito isso, hein? É esta música? Vivei no amor, quer dizer que então, na música, você está falando aquilo que ele ensinou. Exatamente. Exatamente. Muito boa a sua intervenção. Agora, vamos avançar um pouco. Saímos da dimensão teológica. Guarda essa dimensão teológica, porque ela vai retornar com muita força com o Concílio Vaticano II. O lugar teológico, desculpa, o lugar físico agora, o lugar físico da celebração litúrgica, seja da Eucaristia, do batismo, crisma, no tempo das primeiras comunidades cristãs, eram as casas. As casas. Mesmo que a comunidade cristã dos primeiros anos tenha mantido o seu contato com o judaísmo, frequentando o templo. Pode depois pegar em Atos 2, 42 a 47. Essa prática de frequentar o templo de Jerusalém foi sendo deixada de lado conforme o judaísmo da época ia expulsando todos aqueles que pensavam contrários à religião oficial. Dentre eles, os seguidores do movimento de Jesus. Importante ter presente o seguinte, uma nota histórica. Até os anos 80, 90, o cristianismo, o movimento de Jesus, era um movimento intrajudaico. Intrajudaico. Ou seja, ele era totalmente ligado à sua matriz judaica. Era mais um movimento rabínico judaico que existia naquela época. Porém, conforme esse movimento vai crescendo, vai gerando adeptos, vai angariando atenção, os fariseus do tempo, dos anos 70, começam já a se incomodar
e principalmente depois da Primeira Guerra Judaica, onde os judeus se sublevaram contra Roma, e vem depois o poder imperial de Roma, com o general Tito, e desce o rei e derriça, destrói com Jerusalém. Nesta Primeira Guerra Judaica, o Templo de Jerusalém, reconstruído no pós-exílio, é destruído. Lembra que disse na aula passada, o sacerdócio judaico não existe mais. Pelo fato do movimento de Jesus não terem lutado, não terem se juntado à resistência judaica, logo depois da destruição do templo e do fim dessa guerra judaica, então, os rabinos decidiram por expulsar estas pessoas. Então, começa aqui a perseguição contra o movimento de Jesus. Então, o movimento de Jesus vai se distanciando do judaísmo e vai ganhando a sua autonomia. Claro, em nível escriturístico, essa autonomia é mostrada no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o famoso Concílio de Jerusalém, Assembleia de Jerusalém, onde Paulo, Pedro discutem, falando da missão da igreja agora aos gentios, não somente aos judeus. Então, começa a sua emancipação. Então, o lugar da celebração litúrgica das comunidades cristãs são as casas. Eu esqueci de pegar aqui, mas depois é muito fácil procurar essa localização que eu coloco aqui, chamada Dura Europos. É uma construção, uma edificação, por volta dos anos 200, em que se retrata essa construção dessa casa adaptada já como forma de uma igreja. Uma edificação doméstica, transformada em igreja. Ou seja, nós temos dados arqueológicos que mostram para nós isso, que o lugar da celebração cristã, principalmente da Eucaristia, eram as casas. Eram chamadas de domus ecclesiae, igrejas domésticas. E nesses espaços litúrgicos, dessas igrejas domésticas, que eram sempre administradas, eram posses, na verdade, de cristãos mais abastados, mas que colocavam sua casa à disposição daquela pequena comunidade, né, eram já modelos do espaço do culto cristão e das celebrações litúrgicas que ali se realizavam. Muito bonito isso, porque fica nítido um ensinamento muito profundo. A igreja não é uma construção de pedra apenas, mas é um edifício espiritual. Muito bem, saímos da fundamentação teológica, passamos para o lugar físico, e agora nós vamos para uma primeira descrição, no século II, de como era celebrada a Eucaristia. Esta descrição, muito sério e muito profundo isso, meus amigos, minhas amigas, é o raio-x da celebração segundo a norma dos apóstolos e dos santos padres. Nós estamos falando do século II, do primeiro milênio da tradição teológica. Importantíssimo ter presente isso. Quem nos dá esse testemunho é o grande leigo Justino de Roma. São Justino de Roma era leigo. Não era presbítero, não era membro do ministério ordenado, era um leigo. E ele, na sua apologia, na primeira apologia, as apologias, né, eram escritos onde se faziam as defesas. Defesa de uma ideia, defesas de uma pessoa, defesas de algum argumento. Justino escreve as suas apologias para justificar o viver cristão, como que era a vida dos cristãos no primeiro século.
E nós temos essa preciosidade aqui, a primeira apologia, no capítulo 67. Leiam comigo como Justino descreve a celebração da Eucaristia. No dia que se chama do sol, domingo, primeiro dia da semana, então está em perfeita consonância e concordância com o dado bíblico. Primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, é o dia do Senhor. Neste dia, as primeiras comunidades se reuniam para celebrar a memória pascal de Cristo. Então, essa tradição é uma tradição ininterrupta, porque já vamos para o segundo século. No dia que se chama Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram na cidade ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, a memória dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos estes belos exemplos. Em seguida, levantamos todos juntos e elevamos nossas preces. Depois de terminadas, oferece-se pão, vinho e água, e o presidente, conforme suas forças, eis dinamis auton, importante essa formulação que Justino faz, eis dinamis auton, conforme suas forças, ou seja, o presbítero ou o bispo, ele põe todas as suas forças, todo o seu ser, juntamente com sua comunidade, na celebração do mistério pascal do Senhor. Conforme suas forças, faz subir a Deus suas preces e ações de graças. E todo o povo exclama dizendo, amém. Vem depois a distribuição feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças, pela Eucaristia, e o seu envio aos ausentes, feitos pelos diáconos. Olha que riqueza que Justino escreve para nós. Agora, batata, eu vou perguntar para vocês. Qual a semelhança com a missa que celebramos hoje com essa descrição de São Justino no século II? Vai, me respondam. Na hora da leitura, você faz a leitura do Evangelho. O Sim. Novo Testamento. Nós temos também a leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Sim. Então, chamamos isso de liturgia da Palavra. Perfeito. Então, vejam. Esta estrutura que nós celebramos hoje, recuperada pelo Concílio Vaticano II, já se celebrava no século II. Compõe-se de uma liturgia da palavra, e depois todos levantamos, oferecemos pão, vinho e água, e o presidente, conforme suas forças, faz subir a Deus suas preces e ações de graça. Ou seja, uma liturgia eucarística. E todo o povo exclama dizendo, amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Olha que riqueza que nós hoje temos. Nós temos a missa dos primeiros tempos. Nós temos a Eucaristia dos primeiros tempos. O próximo slide é um comentário sobre esses termos da apologia. Então, podem ficar sossegados, depois vocês podem ler com mais calma. No finalzinho desse slide, temos aqui a transição para o século III. No século III, a principal fonte litúrgica é a tradição apostólica, que é atribuído a Hipólito de Roma. Hipólito de Roma já tem nesse texto tradição apostólica, que está em grego, uma oração eucarística bem elaborada, uma anáfora eucarística bem elaborada.
Esta oração eucarística da tradição apostólica de Hipólito de Roma é a que inspirou a elaboração da oração eucarística segunda, que nós hoje celebramos a contento, inclusive por força do tempo, em nossas celebrações. Eu quero apenas chamar a atenção para que vocês percebam isso. As orações eucarísticas, conforme a reforma litúrgica, são 4. O cânon romano, a oração eucarística primeira, a oração eucarística segunda, a oração eucarística terceira e a oração quarta. Qual nós mais estamos habituados a rezar e sabemos as respostas? Qual delas? A oração eucarística segunda. Deve ser a última. Hã? É. A oração eucarística segunda. Nós vagamente passamos pela oração eucarística quarta. A oração eucarística terceira rezamos aos domingos, porque ela tem que substituir a oração eucarística primeira. Quando não é a oração primeira, é a oração terceira. Porque a oração terceira é um resumo, vamos dizer assim, aproximado da oração eucarística primeira, do cânon. Mas, via de regra, o padre chega, olha para o relógio, vamos rezar a oração segunda, mesmo que ela é mais curta. E assim vai. É nítido, é automático isso também. Mas, cuidado, nós temos um patrimônio litúrgico muito grande. E rezar a oração eucarística segunda sempre é também uma falta de compreensão de que nós temos outras orações eucarísticas que podemos usar. E somos privilegiados, porque aqui no Brasil nós temos uma oração que é própria do Brasil, que é a oração eucarística quinta. Bom, andando. A partir do século IV, temos uma diversificação da liturgia. Conforme o cristianismo vai avançando, além fronteiras, vai entrando em contato com as culturas, vai assimilando as culturas, vai entrando nas culturas, isso é importante, mas, ao mesmo tempo, começam a surgir diversidades litúrgicas. Mas o essencial é conservado. As linhas básicas, como elas se tinham formado, permaneceram. Proclamam-se as leituras bíblicas, uma riquíssima liturgia da palavra, conforme a missa de Justino, das quais a última é sempre o evangelho. Em seguida, a oração eucarística, já existente por toda parte. Antes da comunhão, reza-se a oração do Senhor. Pois veja, são elementos básicos que se conservam na celebração, mesmo havendo diversidade e diversificação na vida litúrgica, como veremos nos próximos slides. Oração do Senhor é o Pai Nosso? Pai Nosso. Um princípio diferenciado ou de diferenciação na liturgia, a língua. A questão linguística. A primeira língua litúrgica foi o aramaico. No Oriente todo grego, no Oriente completo, ali dominado pelos gregos desde a antiguidade histórica, o grego era a língua comum. Também no Império Romano, nas províncias do Império Romano, o grego era a língua vulgar. O grego, perdoe aqui, era o, entre aspas, nós vai, nós volta. Era a língua do povão, era a língua simples, que todos compreendiam. O latim era uma língua jurídica, era uma língua clássica, utilizada somente na capital, em Roma, para os lugares jurídicos. Mas na cidade de Roma, na urbe romana, falava-se o grego. Então, a liturgia romana só foi adotar a língua latina como língua oficial, clássica, jurídica, somente no século III. Até aquele momento, em todo o império, em todo o oicúmenem,
em todo o orbe povoado, se falava o grego. Então, essas eram as 3 línguas litúrgicas: aramaico, grego e latim. Chegamos num ponto importante, muito bonito da nossa história litúrgica, que são as liturgias orientais. Ou seja, as famílias litúrgicas que conservam seus ritos próprios, mas que estão em comunhão com a Igreja de Roma. As liturgias orientais são riquíssimas. Repito, quando falamos oriental, estamos falando de japonesinho, não estamos falando, esses são asiáticos. Liturgias orientais são as liturgias das famílias dos povos do Oriente Médio. Entendido isso? Pois bem, temos a liturgia sírio-oriental, cuja única família litúrgica em comunhão com a sede Roma até hoje é a Igreja dos Caldeus. Temos as liturgias orientais de origem grega, e se manifestaram durante a história da Igreja e a história litúrgica em 3 polos da Antiguidade Clássica, da Antiguidade Cristã, perdão. Antioquia, Alexandria e Bizâncio. Essa é a Alexandria do norte da África? Isso. Que depois a biblioteca foi toda queimada? Isso. E o que tinha nessa biblioteca que foi toda queimada? Aí tinha muita coisa, tinha muitos livros dos filósofos, muita coisa se perdeu nesse incêndio da Biblioteca de Alexandria. Muitos textos clássicos dos gregos, dos filósofos, e acredito que de todo o patrimônio literário de toda a Mesopotâmia, Oriente Médio, perdeu-se muito, sim. Bom, dentro destas 3 regiões, a liturgia era celebrada no idioma grego. Expressões dessa família litúrgica de origem grega são os jacobitas, os maronitas, com uma exceção aqui, os maronitas, eles celebram em aramaico. É uma igreja católica, apostólica, romana, de rito oriental, que conserva sua celebração conforme a divina liturgia de São João Crisóstomo, mas celebrando-a em aramaico. A sede dela está no Líbano. Pobre Líbano, que está sendo também atacado hoje naquela guerra maluca do Netanyahu. E a igreja melquita, que fazia parte da corte do imperador, que ficava em Bizâncio, ali onde hoje é mais ou menos a região próxima da Turquia. Depois, as liturgias no âmbito de Alexandria. Temos 2. A copta, que é totalmente grega, e a etíope, fica na Etiópia. Por que eu estou dizendo dessas liturgias orientais? Para que a gente possa perceber e ver que a liturgia romana, latina, não é a única. Nós temos outras famílias litúrgicas nas quais se respira todo o sentido salvífico deste mistério pascal de Cristo que nós celebramos, a Eucaristia. Eu sempre fiquei assim curiosa porque a gente sabe que é Roma, que é a central, que foi o Pedro. Agora, eu fico pensando, e João? O querido João? Sim, mas ele aqui tem a sua dimensão salvaguardada ali pela igreja de Éfeso, mas Éfeso nunca foi um centro de efervescência litúrgica, nunca foi um lugar de avanço litúrgico. A gente não olha por esse lado, né?
Qual é a importância desse tema das liturgias orientais? É o seguinte, que elas possuem uma tradição muito antiga. Elas conservam elementos básicos que nós, ocidentais, latinos, perdemos. Mas pode, ao mesmo tempo, ser uma fonte muito segura para uma vivência litúrgica completa. A reforma litúrgica promovida pelo Vaticano II recorreu muito às fontes antigas orientais litúrgicas. Vendo o exemplo da tradição oriental, conseguiu recuperar muita vivacidade da liturgia e, infelizmente, a Idade Média havia perdido. Agora, as nossas liturgias latinas. Sobre a liturgia latina, nós temos dois tipos. A liturgia romana, que se estendeu, inclusive, até o norte da África. E é interessante que, ao passo que em Roma se falava grego, na cidade se falava grego, na África o latim pegou vivamente. Temos testemunhos muito assim, valorosos, por exemplo, de Santo Agostinho, né? Porque Agostinho foi bispo de Hipona, na África. Então, muitas coisas nós temos por tradição entregues e comunicadas a nós por Agostinho. E a liturgia galicana. Liturgia galicana porque vem de Galo, vem da Gália. A Gália é hoje o território da França, né? A liturgia galicana é composta por 4 formas. A antiga liturgia hispânica, que era celebrada, vivida na Espanha mesmo, ali nos reinos católicos da Espanha, mas que depois se transforma em mozarábica, com a dominação dos árabes, dos turcos, a dominação muçulmana. A liturgia hispânica, ela muda o seu nome para a liturgia mozarábica, sempre no intuito de tentar dialogar com a cultura que estava ali. A liturgia gálica, em sentido estreito, a liturgia celta, ali das ilhas da Grã-Bretanha, Irlanda, né? Como o cristianismo vai chegando nesses lugares, né? E vai assimilando também elementos das culturas. Bonito entender isso. E a liturgia ambrosiana. A liturgia ambrosiana, fácil de fazer um link com um santo muito importante, Santo Ambrósio de Milão, que era o grande bispo daquela igreja de Milão, na Itália. O rito ambrosiano é o único que nós conseguimos ainda ter acesso na liturgia latina. A liturgia hispânica se perdeu, ou seja, ela assimilou-se à liturgia latina. A liturgia gálica também se perdeu, ela assimilou a liturgia latina, romana. A celta também. A ambrosiana é a única liturgia latina autônoma da liturgia de Roma, em comunhão com a liturgia de Roma, com a igreja de Roma. A igreja de Milão tem comunhão com a igreja de Roma, evidentemente. A liturgia romana, a rigor, ela começou a ser celebrada no norte da África, em latim. Os textos dos Santos Padres nos ajudam muito a identificar a mesma semelhança com a liturgia da Igreja de Roma. Ela foi assimilada, a liturgia em latim, somente no século III, como ainda se falava o grego, como já falamos, né, no slide anterior. Mas aí chegamos à Idade Média. E na Idade Média, uma sede de unificação consome esse período. Devido às muitas liturgias latinas no Ocidente, surgiu o desejo de se unificar a liturgia numa única expressão.
que é a liturgia romana, exceto a liturgia ambrosiana. Mas é importante ter presente o seguinte: Roma não impôs a liturgia romana como sendo obrigatória. A liturgia romana foi assimilada pelos outros povos do Ocidente por conta da variedade dos ritos. Então, acontece o movimento contrário. Não é Roma que se impõe como liturgia oficial. São os outros povos que veem a sobriedade da liturgia romana e aderem à liturgia de Roma. Por isso, desde o período de Carlos Magno, o grande rei Carlos Magno, né, se solicitava ao Papa uma certa unidade litúrgica. Atenção para esse tempo, para esse momento. Nos séculos XII e XIII, uma nova onda de uniformidade ocorreu dentro da Igreja, e principalmente em Roma. Com um grande número de textos litúrgicos, foi necessário e decisivo unificar esses textos num livro, chamado, então, missal. O missal que era utilizado, então, a partir do século XII e XIII, era o chamado missal, segundo o costume da Cúria Romana, ou seja, utilizado pelo Papa. Importante notar o seguinte aqui: toda a pluralidade e a beleza das tradições litúrgicas existentes até então foram suprimidas pelo uso do missal da Cúria Romana, por um rito privado, utilizado apenas pelo Papa, quando o Papa presidia as celebrações. Não era o Papa que celebrava a missa na sua capela. Via de regra, eram presididas por um delegado seu, por um cardeal, por um capelão. O Papa só participava, assistia. Fato é que, então, a partir deste período do século XIII, ocorre uma unificação, uma uniformidade, utilizando-se, então, deste texto, deste livro do missal romano, segundo o costume da Cúria Romana, onde se encontravam todos os textos da missa, encontrados na época, de modo que o sacerdote, independente da assembleia, podia celebrar a missa sozinho. Nós temos aqui, então, um momento muito crítico da celebração e da história litúrgica. Por quê? Porque de um culto, de uma liturgia, de uma celebração comunitária, nós caímos no erro de uma celebração particular. Tudo isso para quê? Para salvaguardar uma certa unidade. Mas, como não se tinha um livro mais apropriado, serviram-se do missal da Cúria Romana, que representava ali o rito de uma corte, o rito de uma pequena assembleia privada, nem comunitária. Isso representou uma grave falha na vida litúrgica da Igreja na Idade Média. Quais são as consequências disso? Da celebração comunitária, que era a missa a Eucaristia passa a uma celebração privada. Não havia participação ativa dos fiéis. As orações da missa eram privadas e feitas somente pelo sacerdote que presidia. Uma grande coletânea de orações apologéticas que foram ali inseridas durante a celebração eucarística. Pensa a missa de Justino, retorna para a missa de Justino. Liturgia da palavra, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais. Rito da comunhão, ritos finais. Pensa que
essa estrutura é esticada. E dentro dessa estrutura vão sendo colocadas, enxertadas, um monte de orações puramente devocionais, que às vezes eram duplicadas e às vezes também carregadas de uma devoção privada do sacerdote que celebrava. Então, o culto, a liturgia cristã passa a uma dimensão totalmente privada, deixando a celebração muito extensa e incompreensível. O povo não falava mais latim. O povo simples não falava latim. Surge também um outro, vou dizer assim, adorno, para ser mais elegante, que são as chamadas missas alegóricas. O que eram essas missas alegóricas? Era assim: enquanto o padre celebrava a missa no altar, de costas para o povo, a assembleia, sem ciência do que estava acontecendo no altar, porque era uma celebração privada, o padre celebrava em voz baixa, somente os ministros do altar respondiam, o povo ficava rezando. E eu vejo ainda hoje essa aberração litúrgica acontecendo. Uhum. Fiquem atentos a isso, por favor. E vocês são catequistas. Ah, e se eu soubesse, tem catequista incentivando esse tipo de coisa. O que se fazia? Quem não podia ler, porque não tinha instrução, que era analfabeto, rezava o terço. Quem podia ler, acompanhava os momentos da missa com as representações da paixão do Senhor que esses livrinhos traziam. Cada momento da missa correspondia a um determinado momento da narrativa da paixão. Por exemplo, o padre está lendo o Evangelho. O Evangelho, a leitura do Evangelho, corresponde a Jesus diante de Pilatos na narrativa da paixão. Então ficava algo desconexo, ou seja, o povo rezava orações paralelas à celebração. O povo não participava da celebração. Olha um grave erro que aconteceu durante esses períodos do século XII e XIII, principalmente no século XIV, quando começaram a surgir as heresias eucarísticas contra a Eucaristia, duvidando da presença real, duvidando da transubstanciação, duvidando da ação do ministro que preside a celebração. São heresias que vão surgindo. Qual foi a primeira atitude da igreja, do magistério eclesial? Suprimir a comunhão dos fiéis. Ou seja, o povo não comungava. Presta só atenção numa coisa, minha gente. Nesse estilo de igreja, nesse tempo histórico, a igreja achou como solução suprimir a comunhão dos fiéis. Enquanto não se tivesse certeza plena do que é o mistério eucarístico. O povo não tivesse certeza da fé que celebrava. Então, quem comungava? Somente os ministros do altar. O povo fazia sua comunhão em dias específicos, que eram as solenidades e as festas, que então, a juízo competente, se autorizava a comungar. O povo fazia a sua comunhão quando? Depois que a missa terminava. O rito da comunhão não é como é hoje, dentro da missa. Esta é uma recuperação da reforma litúrgica que o Concílio Vaticano II fez. Então, veja, o distanciamento que nós vivemos nesse período de uma tradição rica que foi o primeiro milênio. É nesse contexto que nasce também a prática da adoração eucarística. Quando eu falo prática equivocada, entendam o seguinte:
Não é a prática da adoração que é equivocada. É a mentalidade que é equivocada. A comunhão através da visão. Ou seja, é o pensamento em que é muito mais importante adorar a Eucaristia do que o seu aspecto original, que é comungar a Eucaristia. É nesse contexto em que a comunhão é suprimida do povo que nasce a adoração eucarística, para que o povo pudesse comungar pela visão. A adoração eucarística ela é importante na vida da igreja, na vida de fé do cristão, porque ela é uma oração contemplativa. Ela nos prepara e deve nos preparar para a comunhão sacramental. Por isso que vocês não me batam aqui. Por isso que a adoração eucarística é oportuna antes da celebração eucarística. Ou então, reserve-se um momento específico na vida da comunidade, os pastores de almas, os párocos, reservem um momento específico para, então, fazer esse momento da adoração eucarística. Nunca durante a celebração da missa. Porque há uma esquizofrenia litúrgica aqui. Você acabou de comungar o corpo e o sangue do Senhor. Ele está em você. Você é um sacrário vivo. E aí vai para a adoração eucarística. Vamos adorar agora a Eucaristia. Você acabou de comungar. O Cristo está em você. O Cristo que está em você não é diferente do Cristo que está no ostensório. É importante ter presente isso. Está sendo gravado, não tem medo nenhum disso. Quem quiser colocar em qualquer lugar, pode colocar. Mas é uma prática que nós precisamos entender. Nós, enquanto pastores de almas, enquanto ministros ordenados, que é algo que é fora de contexto. É muito mais oportuno, então, que antes da celebração da missa se faça uma adoração eucarística de no mínimo 30 minutos, que nos prepare para a celebração. O Cristo que nós olhamos, olho no olho, na adoração, tem que ser o Cristo que vamos comungar. O Cristo que nós olhamos na adoração, que contemplamos na adoração, precisa ser o Cristo que vai estar em nós depois de comungar. Não quero gerar mais polêmicas com isso. Chegamos com o Concílio de Trento. Já estamos terminando, tá? Já estamos terminando a nossa disciplina. Chegamos com o momento ápice da Idade Média para a vida de fé da Igreja, que é esse concílio importante, que é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um momento muito importante na história da Igreja, porque ele marcou a Contra-Reforma, ou seja, ele reposiciona a Igreja nas respostas que ela precisa dar ao movimento reformador de Lutero. Na verdade, não é de Lutero, são dos príncipes germânicos. Importante ter presente isso. Lutero foi muito instrumentalizado pelos príncipes germânicos da Alemanha, né, porque a Alemanha não era unificada ainda. E, nesse sentido, se aproveitaram bem da sua figura para poder romper com a soberania, com o domínio temporal de Roma. Muitas coisas entram aqui em contexto. Lutero era um bom camarada. Ele pensava muita coisa bonita. Tem um comentário maravilhoso que ele faz sobre Maria no Cântico do Magnificat, que é uma preciosidade, né? Mas a igreja precisava dar respostas às críticas que o movimento reformador colocava para ela. Então, chega-se o momento de convocar o Concílio de Trento
Paulo III convoca e quem o conclui é Pio V. Em matéria litúrgica, o Concílio de Trento tratou de elaborar uma reforma. Então, uma outra reforma. Teve aquela reforma no século XII, de unificação dos textos litúrgicos, das liturgias, na liturgia romana. Né? E agora, então, esta reforma litúrgica, que é a reforma aqui de Pio V. Qual era a intenção? Levar a liturgia ao princípio normativo dos santos padres, lá para o século II. Mas através de qual instrumento? Desse missal romano, segundo o costume da Cúria Romana. É lógico que a tarefa não ia ser realizada. Por quê? Porque este missal tratava-se de um rito privado, com toda essa insuflação que eu comentei com vocês aqui, acréscimos de tudo quanto é lado. Infelizmente, nós não temos tempo para estudar a história do missal. Mas o movimento de reforma que Pio V realiza é esse. Ele toma o missal da Cúria Romana, reforma esse missal, ou seja, faz a supressão de algumas coisas, mantém algumas e acrescenta outras. E o transforma no missal romano. Mas veja, ainda com uma mentalidade daquele tempo e não com a mentalidade do primeiro milênio. É importante dizer o seguinte: Trento fez o que era possível para sua época. Trento não tinha, os padres conciliares do Concílio de Trento não tinham um instrumental que os padres do Concílio Vaticano II, na década de 60, dos anos 90, né? Na década de 60, do século XX, perdão, tinham. O concílio não tinha os meios necessários, não tinha as fontes, não tinha acesso às fontes dos santos padres para trazer a forma original com que as primeiras comunidades cristãs celebravam. Por exemplo, o texto de Justino. Os textos que existiam na Biblioteca Vaticana não eram suficientes. Portanto, o Concílio de Trento não conseguiu realizar essa tarefa. Isso é fato. Trento respondeu a muita coisa do seu tempo. Sim. Fez o que estava ao seu alcance, mas ainda não conseguiu realizar esse retorno à norma e ao rito dos santos padres. Ele continuou solidificando esta missa tridentina. Fique muito claro isso. Quem vai realizar isto será o Concílio Vaticano II. Estamos terminando, tá? Eu preciso falar sobre esse movimento litúrgico. Pensa, de 1570 até 1970 passam-se 400 anos. Mas, no século XIX para o século XX, nasce o chamado movimento litúrgico. Quem iniciou esse movimento litúrgico, esse grande grupo de estudiosos, pesquisadores sobre a liturgia, foi esse monge beneditino, Prosper Guéranger, que pertencia à abadia de Solesmes. Ele, em 1900, juntamente com Lambert Boudin, na Bélgica, e com Odo Kasel, inauguraram o movimento litúrgico. O que faz o movimento litúrgico? Ele coloca agora toda a sua preocupação
no estudo das fontes bíblicas, dos santos padres, patrística, e dos primeiros séculos do primeiro milênio da tradição eclesial. Por quê? Porque, felizmente, com o avanço do tempo, foram sendo descobertos estes valiosíssimos textos. Ora, descobertos esses textos, descobertas essas fontes, este grupo pôde se debruçar sobre todas elas e compreender o vasto horizonte que foi a liturgia, a vida litúrgica no primeiro milênio da tradição teológica, da tradição da fé. Então, o primeiro milênio foi recuperado, as fontes históricas da liturgia cristã foram sendo acessíveis, e com isso, o estudo desses textos e a tradução desses textos do latim e do grego para as línguas ocidentais. Qual foi a intenção do movimento litúrgico? Promover uma participação do povo nas celebrações com esses materiais, com esses pequenos missais que eram bilíngues. Numa página trazia-se o texto latino e na outra a sua tradução. Então, olha, quem tinha leitura poderia pegar esse texto e, olha, aqui, Dominus vobiscum significa o Senhor esteja convosco. Et cum spiritu tuo, e com o teu espírito, ou na tradução portuguesa, ele está no meio de nós. Ou seja, o povo começa a ter acesso aos textos que antes eram colocados somente nas mãos dos sacerdotes. Para quê? Para que pudesse facilitar a compreensão do mistério que se celebrava. Foi um período de muita abertura, de reflexão e de estudo sobre o mistério celebrado. Para quê? Para devolver a liturgia novamente nas mãos do povo. Qual é a concepção de liturgia que nós identificamos na aula passada? A liturgia é ação do povo e para o povo. Então, é devolver a liturgia nas mãos do povo. Promoveu verdadeiras inovações em plena sintonia com a regra da fé da igreja. Foi um movimento de restauração litúrgica para a vida do povo. E esse movimento litúrgico influenciou, e muito, decisivamente, todo o trabalho da reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II. É o Concílio Vaticano II que consegue devolver o estado original da liturgia, segundo as normas e o rito dos santos padres, a nós. Ele consegue, através deste movimento litúrgico, se fundamentando muito nos estudos, se fundamentando muito nas reflexões, na compreensão e na contribuição de muitos peritos em matéria litúrgica, patrística, bíblica, que vai conseguir, então, fazer a restauração do edifício litúrgico, para a maior glória de Deus, para que nós pudéssemos, então, celebrar o mistério pascal do Senhor, conforme a igreja celebrava desde a antiquíssima tradição. Pense, portanto, como último slide nosso aqui, essa belíssima obra de arte do Concílio Vaticano II, que é a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, que é a Sacrosanctum Concilium. Ela se encarregará de realizar este restauro da liturgia segundo a norma e o rito dos Santos Padres. Citação da Sacrosanctum Concilium número 21. Nesta reforma,
nesse restauro. O texto latino coloca o verbo latino instaurare, instauratio. A tradução portuguesa desse verbo coloca reforma, mas não é, é restauro. Instaurare é restaurar. O que significa restaurar? Trazer a sua forma original. O que é uma reforma? A reforma é dar uma nova forma. Quem fez isso? Trento. Quem faz o restauro do edifício litúrgico? Vaticano II. Fique muito claro isso. Nessa reforma, proceda-se quanto aos textos e ritos, de tal modo que eles exprimam com mais clareza as coisas santas que significam, e, quanto possível, o povo cristão possa mais facilmente apreender-lhes o sentido e participar neles, nos ritos, por meio de uma celebração plena, ativa, comunitária. Portanto, o que propõe o Concílio Vaticano II com a Sacrosanctum Concilium e o serviço da reforma litúrgica? Uma ativa e frutuosa participação dos fiéis, colocando a liturgia novamente na vida do povo. O povo sendo concelebrante do mistério pascal de Cristo. Uma liturgia desprivatizada. Uma liturgia como expressão da vida da igreja. Todas as vezes que nós celebramos a liturgia, nós celebramos a expressão da igreja, como a igreja é. Ela é corpo de Cristo, templo do Espírito, povo de Deus. Ao celebrar a Eucaristia, ela celebra sua própria natureza, enquanto corpo de Cristo. A celebração na língua de cada povo, de cada nação. A simplificação dos ritos, tendo como princípio a nobre simplicidade. Simplificação não significa enxugar, não. É dar a eles a nobre simplicidade que tinha nos primeiros tempos da vida da igreja. Tirar o caráter de uma liturgia imperial, de uma liturgia de corte, onde tem um troninho ali em que o padre ou o bispo senta e dali ele reina vitorioso. Não. É a nobre simplicidade, onde cada um sabe do que tem que fazer, onde o decoro, a nobreza dos símbolos que compõem a celebração possam resplandecer com simplicidade. Os livros litúrgicos traduzidos e acessíveis ao povo. Então, Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica, consegue recuperar a forma e a norma da liturgia dos Santos Padres. Aqui o verbete clássico. Ad pristinam sanctorum patrum normam ac ritum. Trazer, entregar a liturgia segundo a norma e os ritos dos Santos Padres. Uma liturgia do tempo das primeiras comunidades, do tempo do primeiro milênio da tradição eclesial. Bom, eu aqui termino essa nossa disciplina, passando por esse momento histórico, mas também teológico, e agradeço, né, a compreensão aqui, agradeço a paciência de vocês, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, dado o avanço da hora, né, eu não sei se tem jogo ainda para assistir, mas se tiver, me perdoem aos palmeirenses, aos corintianos, a todos aqueles que perderam um pouco do começo, seja aqui de algum jogo, ou então da novela, porque o Odete Reutemann já morreu, né, então
não tem mais o que ver. Agora só falta saber quem que matou. Nós sabemos, né? Quando a versão antiga ainda está no Globoplay. Feedback, o que vocês têm de perguntas, o que eu poderia ainda esclarecer? Nada? Gratidão. Não, muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, Muito obrigada, padre. eu que agradeço. Agradeço o convite do Padre Nelson, de todos vocês, e que vocês possam crescer sempre mais no vosso ministério de catequistas, tendo uma compreensão sadia de toda a tradição da fé. Ela não é somente Trento, não é somente Tomás de Aquino, embora goste muito de Tomás de Aquino. Ela compreende 2 páginas, 2 milênios. Então, é importante ter muito presente isso. 2 milênios. O primeiro milênio e o segundo milênio da tradição de fé. A isto nós chamamos tradição eclesial. Bebam das fontes. Bebam dessas fontes. Bebam do Concílio Vaticano II. Procurem as fontes patrísticas, procurem os santos padres. Façam de fato, esse conhecimento íntimo e profundo com o alimento que a Mãe Igreja tem para vos oferecer. Ofereçam ao povo santo de Deus. Amém? Amém. Muito bom. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos encerrar esse nosso momento aqui com a nossa saudação e invocação a Maria Santíssima, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, obrigado uma vez mais pelo convite, estou sempre à disposição. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Foi Até. Foi muito bom. Até.